A gente acessou algumas coisas, né? Eu vejo por mim. Hoje sou uma professora, tive acesso a algumas coisas e, enfim, eu não moro mais na periferia de Curitiba, eu moro no centro da cidade e tive que ouvir falas de, ai, você não é da periferia, como se eu não tivesse uma história de vida. Eu morei em quase todos os bairros da periferia de Curitiba, eu conheço a cidade como a palma da minha mão. Para ter acesso à escola, meus pais lutaram muito. Eu sempre fui aluna de escola pública. E as pessoas, por eu simplesmente ter acessado, começaram a questionar justamente isso. Ah, não, mas você não é mais periférica. E isso dói tanto, porque eu não sou uma mulher rica. Eu hoje ocupo esse espaço da Câmara de Vereadores. Eu estava até brincando numa fala que eu fiz ontem. Além de toda a violência política que a gente sofre, a gente sabe que existe uma manutenção do status quo nesse espaço, então todos são amiguinhos do prefeito, todos fazem reuniões, todos são convidados para inaugurações, todos conseguem reuniões com as secretarias da prefeitura, coisa que não está posta para nós, porque a gente não faz parte desse status quo, a gente não faz parte desse grupo de amigos, a gente não faz parte dessa classe. Tem vereador, eu brinco, né? Eu falo, nossa, o que acontece? Tem um vereador aqui que é professor, como eu, ele é professor, mas é um homem branco da elite, da direita, é professor e vereador, e chega na Câmara de BMW. Eu falo, gente, o que acontece? Que eu sou professora e vereadora, e chego na Câmara de a pé. Então é isso, sabe? É da oligarquia, é desse grupo de classe, de amigos, e que opera na manutenção do status quo, da qual a gente nunca vai fazer parte. Então essas falas, elas são muito pesadas mesmo, porque elas vêm para diminuir a nossa luta, para diminuir a nossa história, como isso que você fala, né? A briga do colorismo, quem que é o preto que sofre mais porque é mais claro ou mais escuro. E eu falo isso, gente, eu sou uma mulher preta retinta, mas aí ficaram tentando me acusar de não representar mais os negros, porque hoje eu não estou mais morando numa periferia. E isso realmente só desagrega a luta, não soma em nada. Eu conheço a realidade da minha cidade, eu conheço os problemas da minha cidade, eu sei o que é ser negro, eu sei o que é ser impactado por isso, de todas as formas, e inclusive continuo sendo impactada por isso, porque não faço parte desse grupo e nunca farei. Isso não existe. Isso também sei o que é a realidade da fome. Eu não cheguei efetivamente a não ter o que comer, mas eu vivi o desespero da minha mãe quando só tinha arroz para colocar no nosso prato. Eu sei a angústia que isso cria, a angústia que isso causa. E isso que ela tinha o arroz. Eu fico pensando, imagine se não tivesse aquele arroz, que de ter dias da gente comer arroz puro, e a minha mãe tá desesperada, chorando, sem saber o que ia ser. Então, é a realidade que a gente conhece, sabe? E, enfim, a gente tem essa sensibilidade, a gente carrega isso conosco, né? É a nossa história. A gente tem... Paulo, deixa eu complementar só rapidinho para eu abraçar de longe a Carol. Inclusive, eu sou muito grata por ter esse espaço de fala. E, Carol, sinta-se abraçada, porque é a mesma situação. A mesma situação. E ninguém sabe. Minha mãe conseguiu uma casa na Minha Casa Minha Vida, numa região muito afastada da cidade. Como a gente deixou de pagar aluguel, eu passei a pagar um aluguel numa kitnet, aqui no centro da cidade também, porque eu estudava perto. Trabalhava perto. Então, era tudo que eu fazia a pé. E tinha condição naquele momento. E quando eu me candidatei dizendo que era uma mulher preta, periférica, todas essas questões, tentaram diminuir o meu espaço por eu morar numa kitnet na região central, onde eu fazia tudo a pé. Porque é que nem eu. É a mesma coisa, não é? Mesma coisa. Se repete a história, Mauro, para nós mulheres pretas, entendeu? Eles querem diminuir até a nossa luta de onde a gente vem. E eu volto a dizer uma coisa que a gente sempre fala. Ninguém quer mais uma opressão para chamar de sua. Ninguém quer ficar falando, olha, eu sou preta, mulher, LGBT, jovem, periférica. A gente não quer ficar acumulando opressões. É a nossa realidade de vida. A gente só transmite ela para que outros saibam que podem chegar e acessar os espaços que hoje a gente acessa, né, com muito filtro, digamos assim. Mas é bem a violência contra nós mesmo. Quando a gente chega, eles tentam encontrar um argumento de nos desqualificar e dizer que a gente não deveria estar aqui. E eu computo isso também na violência de gênero e de raça mesmo que a gente está exposta. Queria explorar um pouco mais esse tema com vocês. Antes, o Carlos Alberto Veloso Lopes dizendo aqui. Mauro, vejo que é um governo progressista. No Nordeste, quase não tem analfabetos. Lá no Paraná, vemos essa revelação da Dartora. Mas a gente tem
interessante, Carlos, porque a gente tem dois cenários que são muito próximos. Você tem o cenário da fome, que a Tainara relatou para nós, que passou na infância, com o cenário da insegurança alimentar, que é o que a Carol D'Artora falou, e que eram dois cenários que praticamente tinham desaparecido do país ao longo dos governos do PT. Então, você tem 7,5 milhões de pessoas que passam fome e mais 43 milhões de pessoas hoje que são como a mãe da Carol. Não passa fome, mas passa o dia no desespero de arrumar uma alimentação minimamente saudável para a sua família. E, da mesma maneira, a questão da instrução, como a gente diz, né? Pessoas analfabetas e pessoas analfabetas funcionais, né? Que são dois grupos, um grupo menor de analfabetos hoje no país e um grupo grande, que é esse da Carol D'Artora, que a Carol D'Artora viu ali no Vale do Ribeira, que são analfabetos funcionais, pessoas que só sabem desenhar o seu nome, né? E vivem, de fato, de olhar o número do ônibus, que tem dificuldade de ler o letreiro. Essas são as condições, esse é a tragédia, não é tragédia, né? Esse é o inferno criado pelos ricos do país com as suas vitórias na luta de classes nos últimos anos. Não que a gente tenha vencido, mas a gente, pelo menos, equilibrou minimamente o jogo durante os governos do PT, né?